Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati. Olá, muito boa noite. Iniciando mais uma semana, a última semana efetivamente útil, né? Penúltima, porque o que aconteceu? Tem um ratinho aí no cantinho? Hã? Espera um pouquinho aí. Estamos começando agora o nosso Atualidades Pampa para todo o estado do Rio Grande do Sul. Depois de um final de semana de acidentes, o número de acidentes bateu todos os recordes possíveis e imagináveis. Já no primeiro dia, o número já era assustador. E também tivemos uma série de tragédias. Um apartamento que incendiou, uma senhora já de uma idade avançada, de 70 anos, está assim correndo um risco de morte muito grande no hospital aqui em Porto Alegre. Eu não sei o que vocês destacariam. Ruschel, por favor. Dona Magda, eu lamentavelmente abro com um brutal crime de homofobia filmado por diversas câmeras, um jovem trabalhador que pereceu. É verdade. Gustavo Vitorino. Há poucos instantes foi assassinado o senador Gerson Camata, do Espírito Santo. Foi assassinado em frente a um bar, tomou 3 tiros. O assassino já foi perseguido e preso, está nesse momento depondo na delegacia. E a gente vai dar mais informações. Isso aí. Roberto. Bolsonaro anuncia, Magda, o encontro com o primeiro-ministro de Israel nesta sexta-feira no Rio de Janeiro. Olha só. Maninha. E nós vamos falar sobre os gaúchos que trocaram o litoral por Brasília. Olha só. Marne Barcelos? É sobre o Reino Unido, né, que vai financiar mais de 120 projetos contra a solidão. Solidão, o grande mal da humanidade, o grande sofrimento das pessoas. É, porque a gente pode estar no meio de uma multidão e poderemos estar sós. Chicão. Meu amigo Paulo Pelaipe assume o Flamengo como gerente geral e já como favorito da Libertadores da América. E vestindo uma camisa XT. Deu uma entrevista na coletiva já com uma camisa XT. Falando em camisa, agora vamos à camiseta da futura primeira-dama Michele Bolsonaro, que quando desembarcou em Itacuruçá, ela vestia a seguinte camiseta que dizia: se começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Opa! Quem disse isso? Foi uma juíza para o ex-presidente Lula. Doutora Patrícia Hart, exatamente. Juíza, substituta da 13ª Vara Penal Federal de Curitiba. Camiseta que tá na onda, adorei. Gostei mais da camiseta do Chicão Tofani do que da primeira-dama. Thanks for nada. Adorei. Parabéns, das melhores coisas que tu já usaste. Gustavo Vitorino, vamos à tua notícia que... Deixa o livrinho, querido. Parece que tem um rato aqui e eles gritam comigo aqui porque tu tá fazendo barulho. Mas, na verdade, eu tô dando um efeito sonoro. Ele abriu todo. Gente, a notícia é triste. Foi assassinado há poucos instantes, por volta das 4h30, 5 horas da tarde, em frente a um bar, na Praia do Canto, em Vitória do Espírito Santo, o senador Gerson Camata. Gerson Camata foi governador do Espírito Santo, foi senador por aquele estado, foi também deputado federal, deputado estadual, foi inclusive vereador da cidade de Vitória, construiu a sua carreira política e talvez tenha sido um dos políticos do Espírito Santo mais conhecidos no Brasil. Foi casado com a Rita Camata, que ficou célebre pela sua beleza, né? Foi a primeira grande parlamentar bela. Hoje está cheio de menina bonita lá, mas na época a Rita Camata surpreendeu a todos pela beleza e principalmente depois pela inteligência, ao se manifestar e apresentar projetos interessantes. Botou a carreira política a perder, a Rita Camata, quando ela, junto com a Benedita da Silva, olha com quem ela foi se juntar, com a Benedita da Silva, e patrocinou o DECA, que é o ECA, que é esse Estatuto da Criança e do Adolescente, que criou esse exército de menores assassinos que compõem hoje os soldados do tráfico de drogas. Ali ela acabou com a carreira política dela. Embora ela não fosse de esquerda, mas você sabe, a esquerda perdoa tudo. Então a Benedita Silva continua chorando lá no Natal do Lula, essas coisas, e continua por aí. A Rita Camata... Mário, tu ias fazer um comentário sobre a Rita Camata? Não, sobre o Gerson. Eu conheci o Gerson na década de 70, enquanto ele, diretor da Rádio Vitória. Ele era radialista
O Gerson Camata era radialista. Radialista, eu conheci ele lá, participei do programa dele há muitos e muitos anos atrás, na década de 70, para ser mais preciso. Conheci ele, uma figuraça, saímos, jantamos, comemos peixe, etc. Depois ele seguiu a carreira dele. No Rio de Janeiro, uma vez falei com ele no coquetel que nós tivemos lá no Castelo da Lagoa, que era um famoso restaurante que tinha ali na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. Depois nunca mais falei. E hoje eu ouço o meu caro Vitorino dar essa triste notícia. Mas ele foi assassinado por quê? Foi por motivos políticos, motivos passionais? Ninguém sabe o porquê. As testemunhas dizem o seguinte, que um cidadão já confirmado, o nome dele, eu não lembro de cabeça, porque eu dei a notícia na Rádio Pampa agora há pouco, mas o cidadão de 66 anos, magro, baixo, de cabelos brancos, se aproximou dele e teriam discutido. Parece que é um ex-assessor dele. Você não vai pagar, não vai me pagar, coisa e tal. Então era uma pessoa conhecida do senador. E ao que o senador teria respondido ao final, não, isso quem tem que resolver agora é a justiça. Ao que esse cidadão sacou o revólver e disparou mais de uma vez contra o senador. Não sabe ainda quantos tiros, enfim, o criminoso que foi perseguido por populares, identificado e preso, talvez ainda esteja nesse momento depondo na delegacia e muito possivelmente o delegado vai decretar a prisão preventiva dele. A prisão dele, vai pedir a prisão preventiva ou vai, digamos assim, segurar. Foi pego em flagrante? Por flagrante delito. Sim. Que pecado. Mas enfim, Carla. Voltando do Rio de Janeiro, que eles passaram, voltando para o Rio de Janeiro, depois de passar o Natal junto com a família, né, a família Bolsonaro, a futura primeira-dama, Michele Bolsonaro, então usou essa camiseta que causou polêmica. Mas antes disso, a imprensa que não está tendo muita proximidade, né? A família Bolsonaro tem, assim, mantido distância, uma certa distância da imprensa e que tem os seus assessores e que eles tiram as fotos do presidente e tudo mais. E algumas fotos foram publicadas durante esse final de semana. Fotos que mostram o presidente lavando roupa ou sentado na varanda, fotos simples e tudo. O presidente no tanque, eu achei meio Então os filhos, né, que sempre foram aqueles, em especial o Carlos Bolsonaro, que é quem administra as redes sociais, foi quem pensou na rede social, no Twitter e tudo mais. Ele se mostrou muito incomodado nessa quarta-feira, dizendo que a imprensa sempre quer pegar no pé do futuro presidente e que essas são as fotos e que esse é o Bolsonaro, que não teriam outras fotos para serem tiradas desse momento de família do Natal. Então são duas diferenças. Então ele é popular e não populista. Ele não faz isso propositalmente, ele faz por sua índole e pelo seu temperamento. É isso aí. É isso que os filhos querem dizer. Então, isso é ótimo, né? Porque se ter de novo um presidente populista, eu não aguento mais, né? Espero que seja realmente não populista e sim popular, né? Tô cheia. Tem fotos do Bolsonaro comendo sanduíche de mortadela no plenário da Câmara Federal para não perder votação. Mas isso é antigo. Muito antigo. Não, fotos ele quando ele é deputado federal, né? Claro. Nem tão antigo assim, né? Não, ok, mas antes até de ser isso mostra que é o comportamento dele, que não ficou de uma hora para outra dessa forma. Não tá fazendo tipo, né? Exatamente, sem fazer tipo. O cara no trailer na frente da casa dele, lá do condomínio que ele mora, conhece ele, pendura, e uma vez por semana fecha a conta e manda para ele. O Bolsonaro é um cara de hábito simples. Sim, vereador do Rio de Janeiro, você conhece o Rio de Janeiro também. Agora, essa camiseta, ela quer dizer alguma coisa por parte da própria. Mandou um recado. Claro. Com certeza. Ela não dá entrevista, ela escreve. Achei legal. Eu também, eu já queria uma. Mandar um recado para se respeitar um pouco mais a justiça, né? Não, e respeitar as pessoas também, né? Respeitar as pessoas Falando também, em respeitar a justiça, sabe quem é que deitou falação hoje? Marquinhos. O Marquinho? O Marquinho. Marquinho hoje disse o seguinte, porque o Melinho? É importante, é uma tradição brasileira, indulto de Natal. Surreal. Pô, esse Marco Aurélio Melo, não dá pra prender esse cara, não? Dá vontade. Não tem quem. Infelizmente. Pô, mas é um absurdo. Coitadinho. Ele pregou a maior moral de Dá cueca. pra soltar o homem da faca? É uma boa ideia. Não, e dizer pra ele assim, faca, Marquinhos falou mal de ti. O Marquinhos quer Mas começou com a Defensoria Pública, né, Gustavo? A Defensoria... Agora, que barbaridade. Defensoria Pública Federal. Do nosso bolso saem os impostos que pagam para essa rapaziada mais de 30 pau por mês para eles pedir liberdade de bandido. Mas eles estão sendo muito criticados. Gente condenada. Isso. Pô, e você viu as condições? Querem a reedição do ano passado, que vai ser validado pelo STF. Cumprir 20% da pena.
Tu pega um chefe de família, mata o chefe de família, retalha ele, manda o coração para não sei quem, o resto para não sei quem, pega o dinheiro, vai-te embora, pega 20 anos de cadeia, cumpre 4 e vai embora. É um absurdo. A proposta é cumprir 20 anos, 20% da pena. Olha que absurda essa bobagem que foi assinada pelo Michel Temer, que corre o risco dele reeditar. E o STF vai validar isso, porque já está 6-2. Quer dizer, olha a barbaridade que se tornou a justiça. Eu tenho medo de usar a expressão justiça brasileira, porque na sua grande maioria a justiça é boa e correta. Mas os tribunais superiores estão virados em qualquer coisa. E há uma distorção de valores muito clara nesse pedido da Defensoria Pública Federal, porque demonstra justamente essa questão. Olha, o preso que está recebendo uma punição porque efetivamente fez algo e que está comprovado, por isso está preso, ele se comportou direitinho porque ele está imaginando ser solto. Então, vamos soltá-lo. Caso contrário, pode haver o que já acontece, que é essa demanda toda dos presos que estão encarcerados, estão mal encarcerados. Ninguém está dizendo isso, que eles estão passando por dificuldades, que as nossas, realmente, prisões não estão adequadas. A gente sabe disso, mas não tem... Essa distorção de valores está aviltante para o povo brasileiro, né? Dona Magda, eu sempre respeito muito a inteligência das pessoas e sempre penso que alguém pode, quando propõe alguma coisa, o que o faz, né? O que faria a Defensoria Pública, que são pessoas concursadas na Procuradoria-Geral da República, né? Procuradoria-Geral Federal, e às vezes fica mais fácil para nós aqui fazermos o discurso do ideal, e eu vejo o discurso do Vitorino como o discurso do ideal com o qual eu assino embaixo, mas não é a realidade brasileira. A realidade brasileira são presídios que não estão prendendo nem presos recém-condenados, são presos que ficam amarrados em coisas assim. Então, primeiro tem que entender o pedido da Defensoria. O que ela resolveu? Ah, eu quero soltar bandido. Não, ela não quer fazer isso. Ela está com os presídios com ameaça de colapso, com presídios com ameaça de colapso e querendo, então, dar espaços dentro dos presídios. Volto a dizer, nós precisamos prender a todos, mas nós precisamos criar uma estrutura para que todos fiquem efetivamente presos. Mas não é com o indulto de Natal que tu vai resolver. Não, só um pouquinho, não. Deixa eu terminar meu raciocínio. Primeiro, o indulto de Natal, ele existe desde 1988. Sim. Não foi essa Defensoria Pública que criou agora e nem é o primeiro ano que se quer fazer indulto. Foi uma imbecilidade criada pela Constituição de 88. Sim, mas o indulto de Natal realmente existe na Constituição, é uma prerrogativa do presidente, está escrito, infelizmente, na Constituição. Eu não estou defendendo o indulto de Natal. Agora, o fato é, se o STF analisar o indulto de Natal conforme a Constituição, ele existe. Mas não é o mesmo indulto, nós não estamos falando do mesmo indulto. Ah, tá, então deixa só o Ruschel terminar. Nós não estamos falando do mesmo indulto. Okay. O indulto de 2017 está sendo votado em 6-2 e aí ele é muito mais perigoso, porque ele vai soltar muitos da Lava Jato. Eu posso concluir depois? Pode concluir sempre, doutora. Nós estamos é exatamente isso que eu queria dizer. O indulto, ele sempre existiu, mas o molde que ele foi adotado pelo presidente Michel Temer em 2017, ele é muito mais benéfico, como disse o Gustavo Vitorino. Por exemplo, é cumprir 20% da pena. Antigamente não era 20% da pena. Então, todo o problema, o maior problema, está nesse indulto que foi editado pelo presidente Michel Temer, foi assinado em 2017, foi suspenso pelo STF, mas agora, se Michel Temer assinar, está valendo. Obrigada. Posso concluir agora? Claro. E mais do que isso, ele era pena para crimes leves. Exatamente. Era 20% de crimes leves. Não pode pegar. E do jeito que foi em 2017, está soltando toda a bandeirinha. Só que o que nós estamos falando é deste, de 2018, sim, que a Defensoria está fazendo a exemplo do que fez, porque não há lugar nos presídios. Aí, antes que o Vitorino me rebata, porque também não pode menosprezar a minha inteligência. Então tem que soltar todos os bandidos. Não, ninguém quer soltar todos os bandidos. A gente quer é que os presídios consigam receber os presos que estão cometendo assassinatos, como nós temos 2 ou 3 para trazer aqui, e nós tenhamos para colocar. Então a solução vai muito além, dona Maria. Porque a gente diz assim, simplesmente não quer, não faz mais indulto, deixa lá. O que nós vamos fazer? Nós vamos ter uma convulsão social? Bondoso Marne, você quer falar sobre esse assunto? Não, eu gostaria de ouvir o rebate. O rebate. Gustavo, tem um telespectador que está se manifestando sobre o que nós estamos comentando e ele diz o seguinte, ao Guilherme Brits, se comete crime, tem que ficar preso e pronto. Ficar soltando o marginal para atormentar a sociedade é um deboche.
E presídio é local para pagar pelos crimes cometidos, não colônia de férias. Adorei. Então, eu tenho uma sugestão, já que os presídios estão cheios, vamos fazer o seguinte, vamos aditar o nosso Código Penal, vamos incluir entre as penas aquela injeçãozinha que manda alguns demônios para o diabo que carregue, para o inferno onde eles deveriam estar há muito tempo. Por exemplo, reincidência em latrocínio. Reincidência em latrocínio. Gente que já matou 5 ou 6. Vocês acham que esses caras vão sair da cadeia para quê? Para matar, obviamente, é o que eles sabem fazer. Sempre que um juiz dá progressão de regime para um criminoso dessa espécie ou similar, ele, o juiz, com a caneta, está assassinando um chefe de família, ou uma mulher, ou um jovem. Ele está assassinando. O seu Michel Temer, com o indulto do ano passado, tentou assassinar por baixo mais de 1.000 pessoas. Porque se aquele indulto passasse, e ele vai passar agora graças ao STF, então o seu Michel Temer vai dividir com 11 togados do STF o assassinato de mais de 1.000 pessoas que vão morrer pelas mãos daqueles milhares que serão soltos por aquele indulto absurdo de 20% o cumprimento da pena, a varrer. O que a Defensoria Pública Federal pediu é a reedição, contando que já está praticamente aprovado do ano passado, já está praticamente derrubada a liminar do ministro Barroso, porque o ministro Barroso recebeu um pedido da Raquel Dodge para bloquear aquele indulto, porque ele libertaria milhares de criminosos, milhares, e alguns bem perigosos. Aí eles dizem, mas é o crime violento, só crime violento. Não, para um pouquinho, não tá, o indulto do ano passado não tem isso, não. É 20% da pena e libera geral, segura só os crimes contra o erário público. Muito bem. Vou avançar. Se for reeditado o do ano passado e passando no STF como vai passar, a gente vai ter dezenas de milhares de criminosos soltos. E olha bem, não é soltos temporariamente ou progredindo de regime, é perdoados. Esse discurso, olha bem, não é o discurso do Dr. Ruschel, não. Vamos aqui colocar os pingos nos is. O Dr. Ruschel apenas trouxe para a discussão um discurso que está virando padrão. Eu não quero ideologizar a coisa, mas a gente sabe que quem solta e quem ama bandido é a esquerda. Então, esse discurso que parte de instituições que estão aparelhadas, que é, precisamos esvaziar os presídios. Tá bom, vamos esvaziar os presídios e lotar um pouquinho os cemitérios. Porque eu soltar um assassino de 2, 3, 4 pessoas, simplesmente porque ele cumpriu 5, 6, 7 anos e representa 20% da pena, eu certamente vou matar mais 1 ou 2 pessoas. Perfeito, Vitorino. Perfeito. Alguém quer falar sobre... Não é bem assim, né? Eu só quero dizer que esse é um discurso fácil. Primeiro, porque a Defensoria Pública não está pedindo a reedição de 2017, ele está pedindo 20% para crimes leves. Sim. Né? E diz expressamente, diz expressamente no seu pedido que é sim para abrir vagas em presídios. O de 2017 está sendo discutido e aí sim tinha os excessos, tanto é o excesso que o próprio ministro do STF deu a liminar e cancelou aquele que se queria soltar todo mundo e esse de 2017 ficou sobrestado. O que a Defensoria está pedindo é de 1/5 de pena para crimes leves, exatamente para que se possa pôr neste mesmo presídio os que estão cometendo os crimes nominados pelo Vitorino. Vamos cambiar o tema, por enquanto? Na verdade, só para concluir, não é a Defensoria que tem esse poder na mão. Se o presidente Michel Temer quiser reeditar o de 2017, ele vai reeditar o de 2017. Então é uma grande... mas eu preciso fazer... A Defensoria pediu, ela provocou, mas que ele pode fazer o que ele quiser, ele pode fazer o que ele quiser. Isso é uma prerrogativa dele. É uma prerrogativa dele. Muito bem. Ana. Vamos então continuar falando de Bolsonaro, porque está repercutindo muito nas redes sociais a vontade dos
vamos dizer, seguidores do Bolsonaro, de acompanhar de perto a posse do futuro presidente do Brasil. A maior até o momento é de Luiz Inácio Lula da Silva, em 2003, que mobilizou em torno aí de 70 mil pessoas só na esplanada dos ministérios e 200 mil pessoas aí na festa popular em Brasília. Só aqui no Rio Grande do Sul já são 10 mil gaúchos que se mobilizam para ir até Brasília. Alguns vão enfrentar 30 horas de trânsito em vans e ônibus coletivos que irão até a capital do Brasil para acompanhar essa festa. E principalmente os valores estão aí bem próximos do bolso brasileiro nesse final de ano, de R$ 750 até R$ 5.000 que as pessoas no pacote luxo podem desembolsar para ver com tranquilidade, com a finesse, com direito a pacote com champanhe, para acompanhar então a posse do presidente do Brasil. Isso serve para a gente ver como o Bolsonaro está... e os votos para o Bolsonaro foram assim, ó, de todas as classes. De todas as classes sociais. Né? E que eu entendo, não são para eles, são para o Brasil, para ver se uma pessoa como ele, que até então se tem como correto, como sério, como linha dura, né, consiga... Né? Mesmo que leve 2 anos para se perceber alguma coisa, consiga dar uma ajeitada em tudo isso, porque tá bem perto da gente ter que enterrar tudo e fundar o Brasil novamente. Estudiosos da área, Magda, justamente estudiosos da Universidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, estão analisando esse fenômeno para futuramente trazer trabalhos acadêmicos sobre isso, dizendo que o Bolsonaro é a primeira figura política a reviver aquela coisa de é bom ser brasileiro, as pessoas andam amarradas nas bandeiras, já se preparam com camisas, flanelas, cartazes que estão sendo confeccionados. Ou seja, estaria mais vinculado ao Brasil do que o Bolsonaro. Isso também é uma leitura. Né? Só que falamos do Bolsonaro, o Bolsonaro já deixou claro que ele não assinará indulto, embora o Moro sobre isso se manifestou que poderá haver, mas não com a generosidade dos anteriores. De 2017. Agora, que irresponsabilidade do seu Michel Temer, né? Final de governo, olha a irresponsabilidade desse sujeito. Mas ele não fez nada de certo durante, vai querer que no final mas Magda, quando você não faz a coisa certa, mas não traz prejuízo, mas um indulto desse vai soltar milhares, dezenas de milhares de bandidos no Brasil. Sabe, eu acho um absurdo. Esse seu Michel Temer ainda diz que eu serei lembrado. O senhor será lembrado como o pior presidente. Pode não ser um maladrão. Maladrão a gente já sabe quem é. Mas, em termos de gestão pública, o senhor é o sério candidato a ser o pior presidente da história moderna do Brasil. Agora, economicamente... E no apagar das luzes ainda faz uma lambança dessa. Marne Barcelos. Não, eu só quero falar do Michel Temer. O Michel Temer está se queixando muito da solidão do palácio, né? Que ninguém mais vai visitá-lo, o café está frio, etc. Vai ver quando ele for para a cadeia. Bom, mas deixa eu contar uma história. Então ele recebeu um telefonema do presidente português e convidando ele para dar aulas na Universidade de Coimbra, na bela Coimbra, cortada pelo Rio Mondego, para dar aula de direito. Não sei se deve ser como professor convidado lá, aquela grande universidade realmente, né? Você sabe, ele era um bom professor. Direito administrativo. Legislativo. Direito administrativo. Ele tem um livro maravilhoso dessa área. Bom, eu constitucionalista, eu li um sobre constitucional. Bom, mas isso aí, ele vai lá, vai dar aula lá. Quer dizer, é um pensamento. Ele diz o seguinte: ninguém me conhece lá. Ele está enganado. Acho que todo mundo conhece. Ele está enganado. Inclusive, o noticiário português aparece toda hora. Inclusive pelas pessoas que abandonaram o Brasil durante a administração dele, que fugiram daqui. Agora, acho que não, as pessoas não conhecem o Brasil. A cidade de Coimbra tem apenas 130 mil habitantes. É uma vila, realmente é uma vila maravilhosa. Quem conhece, ela adora, uma cidade com 1000 anos, mais de 1000 anos tem aquela cidade lá. Tem um prédio com 1100 anos lá, um resto lá de prédio. Então, que ele vá para lá, né? Diz que lá a família estará protegida, que a Marcela vai poder andar pelas ruas e no shopping, mas não tem nem shopping. A Bela, Marcela? É a Bela, e ela é bonita mesmo, hein? É muito, ela é bonita mesmo. Vamos lá, Carla. Bem mais alta que Carla, por que essa afobação para soltar presidiários? Por que não deixa para o próximo governante? É óbvio que é para soltar os da Lava Jato e o próprio presidente Michel Temer. Boa noite, Carla e bancada. Meio forte a frase do futuro presidente ao assador que ali estava. Se eu te enfiar essa faca, você vira presidente das Nações Unidas. Mas eu entendo por que ele disse isso. Gostaria da opinião do senhor Ruschel e também do senhor Marne Barcelos.
que é um homem mais sensato da bancada. Abraço a todos, diz o Alessandro de Canoas. Marne. Não, ele tá falando do Ruxo. Tá falando do Ruxo. Mas o Marne ficou por minha conta. Eu entendi o que o Bolsonaro disse. Porque o vagabundo esse que deu a facada, esse vagabundo, esse estouro, esse chacal, que é um chacal, disse que graças a ele o Bolsonaro se elegeu. Disse isso, graças a mim ele foi eleito presidente do Brasil. Então o Bolsonaro deu a resposta. Foi essa brincadeira que as pessoas não entenderam. Por isso que é bom. Eu não me lembrava disso. Eu também fiquei meio assim. Então, viu? A gente tem que ter memória. Tem memória, por isso que vocês fizeram certo em perguntar para o bondoso Marne e para o afável. Não, o boníssimo. Ruxa. Boníssimo. Afável. Entendi esse boníssimo, seu Marne. Mas eu acho que o senhor me representou muito bem na sua manifestação. Faço minhas suas palavras, tá bom? Tá bom, então vamos adiante. Tem mais um aqui, olha aqui, ó. Boa noite, Carla. Continuo querendo saber o que a Magda ganhou no Amigo Secreto. Abraços. Mesmo. Lá no finalzinho ficou sem saber. Questionaram, exatamente. Mas é porque... O que tu ganhou? Uma champanhe. Uma espumante, gente. Não, é uma espumante. Linda. E não é uma espumante qualquer, é uma Freixenet. Que isso? Não sei o quê. Caixa de madeira. Aquela que só dá pra chefe. Mas é porque as pessoas não assistiram o Rabicho, porque nós fomos na sequência do programa. Aquela moçolha de azul, né? Que o da Magda só entrou no Rabicho. Só entrou no Rabicho. O meu só entra no Rabicho. Olha o trocadilho, senhor. Olha o trocadilho que ele pretendeu fazer. Ele gosta de fazer gracinha, ele gosta de se aparecer. Sim, não achei. Ele adora se aparecer. Olha aqui, ó. Carla, eu preciso fazer... Com licença, posso falar um pouco? Só um minuto. Eu preciso fazer ler um negócio... Tu não consegue falar pouco, né? Eu vou pro programa do Paulo Sérgio. Tu não consegue abrir pacote, tu não consegue falar, tu é um pobre. Eu sou um Sabe o nosso amigo Carlos da Resistência, que não é do chuveiro? Ele já enviou alguns e-mails iguais, Carla. E é pra ti, e eu, como não concordo com ele, às vezes fico meio confuso. Gostaria de saber, por obséquio, a pergunta vai para a doutora Carla. Aí eles que tu fica em cima do muro em relação à política, quer que tu te posicione. Estão confusas as opiniões dela. Exemplo, há um mês atrás, antes do presidente eleito Bolsonaro ser eleito, ela era a favor do aborto. Nunca ouvi tu dizer que era a favor do aborto? Inclusive versava sobre do mérito da questão com argumentos a favor. Agora que a candidata ela pontuou o assunto contra o aborto, ela concorda? Não lembro, tá confuso. Me lembro que o doutor Vitorino até passou uma ficha do PSOL para ela, ou seja, ela parece... uma comunista encabulada, pois de conservadora não tem nada além do voto. Não, mas eu não sou conservadora mesmo. O senhor Carlos da Resistência acertou em cheio. Eu não sou conservadora, eu sempre disse isso e mantive a minha posição. E quando votei no Bolsonaro, eu ainda disse, tenho medo dessa onda conservadora exacerbada. Mas diante do Lula, viu? Nem me lembro mais o nome do candidato, acredita? O Haddad? Do Haddad, é o Lula. Diante do Haddad e do Bolsonaro, decidi, então, dar um voto de confiança para o Bolsonaro. Com relação ao aborto, eu defendo sim que nós temos que discutir esse assunto. Tem que escutar argumentos a favor e contra, porque é uma realidade que existe. Existem muitas mulheres que fazem aborto, aquelas que têm dinheiro conseguem fazer o seu aborto, voltar para sua casa e ficar tudo resolvido. Aquelas que não têm dinheiro acabam morrendo fazendo aborto em clínica clandestina. Eu sempre disse isso, não é fechar os olhos, o aborto é proibido. E mais, quando teve uma comissão que começou a passar a questão de não poder fazer aborto, inclusive quando a mulher era violentada, estuprada, eu sempre fui absolutamente contra isso. A mulher tem que ter, sim, a possibilidade de não ter uma criança quando ela foi estuprada e a criança, então, veio, né, e ela vítima de violência sexual. Eu acho que a gente fala, quando o assunto não é assim especificamente esse, a gente fala muito em planejamento familiar, que eu acho que é isso que falta. Absolutamente. E eu sempre sou super a favor daqueles métodos anticoncepcionais, contraceptivos, que, por exemplo, o DIU, que foi oferecido pela prefeitura e que
teve muita gente que ficou contra, porque eram meninas de 14, 15 anos. Ora, tem muitas meninas com 12 que já estão iniciando a sua vida 14, sexual. A mesma coisa da vacina do HPV. Ai, que horror, vacina do HPV. Não, gente, a vacina do HPV, ela só realmente tem eficácia se a menina recebe ou o menino recebe a vacina antes do primeiro contato sexual. Então, sobre isso, eu sou absolutamente a favor. Métodos contraceptivos e também a possibilidade de aborto quando a mulher é vítima ou quando o feto sofre de anencéfalo e outras questões que hoje o aborto é liberado. Tá bem. Só registrado nos anais que eu continuo contra o aborto. Tá bem. Gustavo, dona tem que dar resposta no teu lugar. É o Claro. Chicão Tofani que vai falar agora. O Carlos da Resistência vai aplaudir Podemos ele fazer agora, a estatística aqui, dona Alice. Não. O doutor Vini está propondo uma estatística. Podemos fazer a estatística aqui e abrir o nosso voto novamente. É o assunto do Chicão Tofani. Ela respondeu coisa e deu o assunto. Dona Magda, sabe por que não falou ainda. eu não fiz direito na minha vida? Porque, para mim, o verdadeiro direito que eu optei para a história não dá nas faculdades. Eu nunca vi um professor falar sobre direito chinês, o direito civil japonês, indonésio e também da Coreia. Lá que tem direito nessa vida. O modo chinês de justiça, ou melhor, que tem o japonês, o filipino, o indonésio. O resto é um mimimi. Como eu não queria ser mais um mimimi, meu pai dizia sempre assim, Francesco, seja rei dos cachorros, jamais cachorro do rei. Então, abri mão da advocacia e me tornei um professor de história. Mas falando aqui a manchete que eu falei no início, dona Magda, 10 horas da manhã eu recebi uma ligação do Rio de Janeiro, do meu amigo Paulo Pelaipe, que esteve comigo no fim de semana, e disse que tinha uma bomba que ia estourar nível no futebol brasileiro. E ele assumiu a gerência geral do Flamengo. Isso é uma bomba mesmo. Que aí tem o cara mais competente, com mais grana, com mais torcida, com mais tudo. O Flamengo é o tudo no Brasil que um time queria ser. E agora ele tem um cara top e o Abel também é um cara na linha dele. Eu disse para ele, Pelaipe, vou ligar para a Grenal daqui uma meia hora, eu esperar o programa no final da tarde. Não, Chicão, se não ligar em 2 minutos, o site G1 já está aqui, vai distribuir para todo o Brasil. Porque a Globo tem uma ligação muito grande com o Flamengo. Não é, dona Magda? O que eu fiz? Eu fui para a piscina, dei umas nadadas para testar um relógio chinês, que é o grande escândalo do mundo inteiro, que ele é impermeável. E aí voltei 15 minutos depois, fui ligar para a Grenal. Falei com o Bruno. O Bruno disse, não, o G1 já passou a notícia. A velocidade da internet é uma coisa que é questão de minutos. O cara tá falando lá, já tá aqui nas redações. Quer dizer, o senhor esqueceu de dar o furo pro pessoal da Grenal. Exatamente, daí a Grenal foi pelo site. Foi nadar? Eu fui traído pelo sol, pelo Deus Sol, Ratum, que reage nós todos os dias. Sabe? O pessoal da Grenal ia gostar. Já que vocês estão falando de futebol, eu quero mostrar para vocês o livro que eu ganhei aqui de Feliz Natal, um 2019 incrível, desejado pela Eduarda Strebe, e que é de uma pessoa muito querida por todos nós. Eduarda Strebe e Rafaela Medici apresentam o livro Que Lance, com Celestino Valenzuela, que abre o jogo e revela histórias surpreendentes. Sem dúvida alguma, este livro deve ser muito interessante. Já olhasse? Já tive a oportunidade de acompanhar o lançamento, né? Com a figura. Então, assim, fale melhor do que eu. Não, conta a história de uma época de ouro do futebol, onde os narradores eram extremamente valorizados, não tinha transmissão, não tinha toda aquela coisa de acompanhar de perto o futebol. Então, o Celestino tinha que fazer toda aquela emoção. E ele foi conhecido justamente pelo Que Lance, né? Que dá título ao livro. Indico uma ótima leitura para quem gosta de futebol e jornalismo. A época dos bordões, ele, Geraldo José de Almeida, né? Que foi um dos clássicos que trabalhei com o Geraldo José de Almeida. Lindo, foi o Geraldo José de Almeida que chamou o Tarcísio de Flecha Negra? Ai, eu não sei. Haroldo de Souza. Olha, pela época poderia ter esse mérito. Foi o Haroldo? Foi o Haroldo Souza. O Haroldo já estava conosco aqui. Não, na época eu acho que o Haroldo era da... Acho que era da... o Haroldo da Gaúcha. Eu acho que era Gaúcha. Não, conosco no Rio Grande do Sul aqui, porque a origem dele é Paraná. Ele é do Paraná. O Tarcísio veio já no início da década de 70, num jogo com a América, contra o Internacional, isso. E aí ele fez um gol. Tu até narraste isso aqui para nós. Passou, e aí, ele ganhou na corrida do Pontes. Vivia no Pontes. Um zagueiro grande, veloz, que o Inter tinha. O Tarcísio chegou
2 metros na frente dele, apostou corrida, o Grêmio foi lá na outra semana e contratou. Isso. Mas falamos do livro do Celestino Valenzuela, que está aqui, ó, com a Duda e a Rafaela, que conseguiram colocar no livro toda essa história do Celestino Valenzuela, sendo que o último capítulo, elas dizem assim, este não é o capítulo final. Muito legal o livro. Vou dar uma olhada, porque realmente... Um pedacinho da história do jornalismo esportivo gaúcho. Sem dúvida. Ela é que o Paulo Brito diz o seguinte, Celestino fez sucesso com o bordão que lance e me aconselhou a ter a minha marca também. O feito nada mais é do que a continuidade do que ele fazia com muita maestria. Paulo Santana, que lance inesquecível, este brocardo do Celestino. O Rui Carlos Osterman, professor Rui Carlos Osterman, escreveu: Celestino Valenzuela foi um nome e uma lembrança. Toda homenagem que se prestar a ele é uma homenagem que se pode prestar ao rádio e à televisão esportivas. Gustavo, vem ao encontro do que tu acabaste de dizer. Nós temos também editado, a gente não recebeu aqui, mas tem também a história de Milton Ferretti. Pois é. Gol. É outra história, gol. Fantástico, era 3 vezes, gol. Assim. O Milton Jung era um narrador, assim, daqueles que... eu diria que se nós fôssemos criar um panteão dos narradores, nós teríamos o nosso Haroldo, a gente teria Armindo Antônio Ranzolin, Milton Ferretti Jung, o Pedro Carneiro Pereira, que deu origem a essa série toda, que era espetacular, Mendes Ribeiro, que transmitiu a Copa, a primeira Copa. O que é uma responsabilidade muito grande hoje para quem faz rádio, né? Porque em algumas a coisa meio que banalizou, né? Virou uma farra, tem uma malandragem assim que, assim, né? Eu fui narrador um tempo lá no Rio de Janeiro e a gente conhece algumas malandragens. Com o advento da televisão e do replay, o narrador, quando tem dúvida no lance, ele tem um monitor aqui na frente, um replay. Quando tem dúvida no lance, ele narra, ele estica o gol o que pode... Deixa o repórter entrar e depois, antes de chamar o comentarista, ele completa a informação. Ele não se aperta. Esses narradores clássicos históricos, eles não tinham isso. Não tinham. Milton Jung, o Ranzolin, todos eles, o Pedro Carneiro Pereira, eles não tinham monitor. Você tinha que narrar o negócio. Era na raça, né? E tinha grandes narradores no Rio de Janeiro. O Jorge Cury. O Duvaldo Cosi. O que depois foi para a Rádio Globo, que era da Tupi, o Garotinho, Zé Carlos Araújo. Grandes narradores que tinham essa coisa, São Paulo, Fiore Gigliotti. Esses narradores não tinham recurso da televisão. Então, Ruschel tenta imaginar como é que era para esses caras se virar. Tinha uns malandros, Gustavo, tinha um malandro que combinava com os repórteres que ele estava narrando o gol e o cara gritava uma segunda linha assim. Fulano. Isso. Porque quando o gol era muito esticado, porque sabe aquela bola? Ele não sabia. Ele a bola que caiu no fervo, na muvuca, alguém tocou, o narrador não viu. É bola na área e o gol fica desse tamanho. Esperando que alguém desse uma ajuda. E aí depois o repórter entra em cima e dá Fulano. Aí ele... Fala da época do jornalismo de ouro, né? A gente fala do rádio, do ouro, porque podia-se, as firulas, trazer aquele lado mais romântico do jornalismo que hoje a televisão, as redes sociais tiraram, né? Esse lado romântico, esse lado até de termos que não se usam, mas hoje tu usa, o pessoal até estranha, mas só que faziam assim... históricas. Se tu pegar uma narração do Haroldo de Souza, no início, assim, lá dos tempos, seleção brasileira, aquela palavra, o Haroldo é o rei do bordão, né? Tem bordões maravilhosos que tremulando. Fez história, em termos de bordão, ele fez história, né? E apelidos também. Aquela coisa do clube do povo do Rio Grande do Sul, quando ele narrava gol do Internacional, o Haroldo era a máquina tricolor. E hoje na Rádio Grenal ainda nativa, em Campeonato Gaúcho está aí. Ele vai voltar aí com tudo, começar tudo novo de novo. Enlouquecendo as pessoas. Roberta. Magda, sexta-feira, o Bolsonaro hoje, nesta quarta-feira, já informou que na sexta-feira vai se reunir com o primeiro-ministro de Israel no Rio de Janeiro, no Forte de Copacabana, o Benjamin Netanyahu. O Benjamin Netanyahu é o primeiro-ministro de Israel, já está no 4º mandato. Israel vai ter novas eleições agora em abril. Se ele for reeleito, ele vai se tornar o primeiro-ministro com mais tempo de mandato. Ele está sofrendo processos devido a indícios de corrupção
E também o Bolsonaro pretende, neste momento, acertar a ida do futuro ministro de Ciências e Tecnologia, o Marcos Pontes, para ir até Israel e entrar em contato com uma série de tecnologias que Israel produz com muita eficácia. Principalmente na área da segurança e uma série de coisas. Nesse caso, eles vão se deter à questão da dessalinização das águas e também da produção de águas a partir da umidade do ar. O curioso dessa situação é que o Bolsonaro contava certo com a presença do primeiro-ministro de Israel na sua posse. E ele, por essas razões todas, vai precisar voltar antes. Então, a princípio, ele não vai ir, ele declina do convite que antes ele tinha confirmado a presença. Então, por enquanto, os dois presidentes confirmados na posse de Bolsonaro é o do Chile, o Sebastián Piñera, e da Bolívia, o Evo Morales. Muito bem. Agora, o que você não... Pode falar sobre isso? Não, eu só ia para complementar. O Netanyahu está sofrendo um grande problema. Ele antecipou as eleições porque ele tem uma minoria muito pequena, apenas um deputado no Congresso de Israel para apoiar os seus projetos e tudo isso. Como disse a Roberta, como ele é muito longevo o tempo dele como primeiro-ministro de Israel, ele antecipou essas eleições justamente para ver se nas novas eleições ele vai ter uma maioria para ele poder governar. Então, por isso que ele antecipou, e ele não pode estar aqui segunda-feira, porque segunda-feira existem grandes processos lá em Israel e ele é obrigado a estar lá, mas e ele veio aqui com uma ideia fixa. O processo de dessalinização, Israel vai doar uma usina. E o mais interessante de tudo, que o Brasil tem a maior reserva de água doce do mundo. É verdade. Só que fica na Amazônia e não lá. Pois é, hoje eu li um artigo assinado, não foi um artigo, acho que foi uma nota assinada pelo Melvin Barros, ex-presidente do CREA, em que ele levanta uma questão técnica como engenheiro em relação às usinas de salinização. Ele disse, e eu li com muita atenção, e ele disse o seguinte: tecnicamente, essa água ficaria cara, não pelo processo em si, mas por conta das distâncias. Essas usinas de salinização funcionam bem se você abastecer até um raio de 40, 50 quilômetros. Nós temos o sertão a mais de 1.200 quilômetros do litoral. Então, isso implicaria em bombas, bombeamento, canalização, enfim. Mas, Vitorino, esse é um dos processos. Eles têm um outro processo de perfuração de poços. Que esses processos seriam para o interior do Brasil. Sim, mas a perfuração de poços, nós temos tecnologia aqui no Brasil. Agora eu fico me perguntando, teve um artigo hoje, acho que foi no Estadão, em que um engenheiro lá disse o seguinte: o Brasil já detém essa tecnologia e o novo governo não sei o quê. Tá bom, aonde estava essa tecnologia até agora? Pois é, mas não dá interesses. Apareceu agora? Onde estava até agora? Eu acho... Curral eleitoral. Vou repetir aqui. O Nordeste é a maior vítima do curralismo eleitoral que nós temos. Aquele povo não era para ser tão sofrido. Ele se mantém ignorante, que é para continuar. Não era para ser tão sofrido, não era para passar necessidade que passam no sertão. Continuar recebendo aquelas esmolas como se fossem o primeiro mundo que passa por qualquer dificuldade financeira. A primeira coisa que se investe é em ciência e tecnologia. Eles investem em ciência e tecnologia, isso já é estudado. Perfeito. Então, que bom que nós vamos ter um futuro ministro muito atuante, se Deus quiser, nesse caso. Falando em investir, quando o assunto for trabalhos em altura, eu digo para vocês que é com a Vertiservice. A Vertiservice é especializada em limpezas, pinturas e reparos, com um sistema de acesso muito interessante. É um sistema de acesso por cordas, e vocês estão vendo aí, sendo hoje, sem dúvida alguma, o mais seguro, rápido e econômico. A manutenção e reabilitação de fachadas, lembrem, é com a Vertiservice. Profissionalismo e segurança sem você pagar absolutamente mais por isso. Faça o orçamento para sua residência, condomínio, empresa ou indústria, mas tenha em mente que trabalhos em altura é com a Vertiservice. www.vertiservice.com.br, doutor Ruschel. Dona Magda, vou repercutir a minha mensagem, não sem um lamento antes de fazê-lo, porque nós já tínhamos trazido aqui, a doutora Carla
me socorreu a semana passada, que a gente fez um comentário, o cara lembra, que as câmeras, as filmagens estão desnudando o verdadeiro ser humano. Nós não sabemos mais se o ser humano, antes se achava que todos nós nascíamos bons e a sociedade, por algum momento, poderia nos tornar maus, né? Seja por que motivo fosse. Mas o tamanho das maldades, essas câmeras têm desnudado uma maldade no ser humano que está me parecendo que a maldade é a essência de alguns, que se é que podemos chamar de seres humanos. Obrigado. O que aconteceu esse caso na Avenida Paulista? Quatro homossexuais declarados até na sua performance ali, vinham passando e 2 rapazes resolveram chamá-los de menininha, viadinho, gay. Na Avenida Paulista, não estamos falando... foi bem lembrado, mas... Não, eu não entendo, viadinho, menininha, não sei o quê. E aí, lá pelas tantas, um gritou, todo gay tem que morrer. Esse que viria a assassinar depois um dos meninos, gritou, gay tem que morrer. Aí, um dos 4 tomou a frente e disse assim, mas por quê? Tentou fazer um questionamento. E aí, este rapaz pegou uma faca, dona Laine. Tudo filmado, hoje em dia é tudo filmado, tu vendo, tu não acredita que esteja acontecendo aquilo, né? Porque depois tu tem os depoimentos, tu casa as imagens que tu estás vendo com os depoimentos das pessoas envolvidas. O simplesmente deu uma facada num menino que tinha a profissão de cabeleireiro e ainda trabalhava de auxiliar de cozinha e ainda nos fins de semana ele era garçom. Quer dizer, um menino trabalhador, um menino de 30 anos, teve a sua vida ceifada porque um retardado, se é que posso nominar assim, né, nominou. Então, esse é a homofobia clássica que é difícil de acreditar que ainda existe em pleno ano 2018. E talvez esteja até crescente, né, essa homofobia. A gente tem visto cada vez mais, sim, homossexuais serem assassinados simplesmente porque tem essa opção sexual. Eu não entendo por que a opção sexual de uma pessoa atrapalha de outra pessoa. É dela, simplesmente, né? Se a pessoa não mexe com a outra nem nada parecido... Não te prejudica. Exatamente. Não te prejudica em nada. Cada um cuida da sua vida. Agora, essa questão de filmar as coisas que acontecem, hoje mesmo em Farroupilha, que deu essa explosão no apartamento, que realmente uma senhora de 80 e tantos anos, moradora, tem 90% do corpo queimado, uma tragédia. E eu escutei alguns moradores, assim, bem apavorados, também com as pessoas que deveriam desocupar o local, porque tinha risco de ainda cair coisas. Até porque caiu uma parede. Exatamente. E as pessoas iam perto para filmar, Magda. Para filmar, para fazer o filme, tudo isso. Cenas, correndo risco. Horrível, as pessoas não conseguem se segurar. Tem muitas pessoas machucadas, mas essa como senhora... Como é que foi, será? Eles acham, pelo que viram, que foi um vazamento de botijão de gás. Pela forma que explodiu, dona Maria, que foi com a energia elétrica, que é muito comum, né? Tu liga o interruptor e a faísca... Exatamente. E olha ali os carros todos danificados. Foi bem cedo, foi por volta das 7h30 da manhã, então acho que por isso que também não tinha muito movimento, porque é perto da praça, na frente da praça. É um lugar de movimento. Olha a parede que caiu com a explosão, ó. Horror, as lojas ainda estavam fechadas, o comércio ainda não tinha, né, não estava com as portas abertas, então realmente a tragédia podia ter sido muito ainda maior. Mas essa senhora está no hospital em estado gravíssimo. Dificilmente ela se salva, com certeza. Infelizmente. Ainda para só complementar o assunto do Ruschel, que é importante a gente se mobilizar, porque no dia 13 de fevereiro de 2019 vai ser votado no Supremo Tribunal a lei que vai considerar crime a homofobia. Porque diferente dos crimes contra pessoas, que todos eles devem, todas as pessoas, né, todos os brasileiros estão sob a regência dessas leis, a homofobia se entende pelos grupos ativistas que é justamente pela discriminação da escolha sexual. Então seria um crime que merece, sim, até para a questão de estatísticas, em 2016, o Brasil foi eleito o país mais perigoso para a comunidade LGBTQ+, viver, porque a cada 19 horas, um LGBTQ+, é assassinado no país justamente pela sua escolha sexual, e nós podemos fazer a nossa parte acessando, então, diversos sites que estão enviando mensagens para que isso, já foi a terceira vez que adiaram essa votação, então é importante a gente fazer pressão para um crime aí que pode atingir a todos nós, familiares, amigos, conhecidos, quantas pessoas que escondiam e escondem na sua vida diária a sua escolha sexual justamente pelo medo de sofrer alguma represália. Eu vou dizer uma coisa agora que vai gerar muita crítica, eu estou preparado para as críticas, mas sabe que eu não gosto desse processo de qualificadoras criadas por força de circunstância.
Eu acho que já criaram o preconceito contra o negro, o crime racial, aí o crime não sei o quê, o crime homofóbico, o crime... eu acho isso muito perigoso. Quando se começa a criar muita qualificadora, a gente abre a porta para o uso indevido disso. Você conversa hoje com profissionais da Delegacia da Mulher, 20% dos registros são fantasiosos. Crimes de racismo. Você hoje, se você procurar observar esses crimes que têm um componente de racismo, sim, existem as coisas odiosas que são escancaradas, mas tem muita coisa que serve de pretexto. Quem me deu uma grande lição foi o Péricles, daquele conjunto de samba. O músico, o cantor? Qual é o nome do conjunto do Péricles? Alguém me ajuda? Eu não aqui? sei o nome. Eu conheço só o Péricles, até pelo tamanho dele. Pelo tamanho dele. Exaltação. O sinal emagreceu. Não consigo. Emagreceu bastante. Péricles uma vez disse uma coisa para mim na Festa Nacional da Música que eu não esqueci. Ele disse, olha, sabe o que acontece? Os bons são prejudicados pelos maus que tiram proveito de leis como essa. Então tem gente que qualquer coisa, é só porque eu sou negro, é só porque eu sou mulher, é só porque eu sou gay. Cuidado. Vitimização. A vitimização. Mas ao mesmo tempo, então, como assim, tu deu o exemplo das mulheres, deu que 20% não são efetivos, mas 80% de casos que existem registro de mulheres que procuram as instituições para ter esse apoio, ele é de fato efetivo e é importante, ajudando a salvar vidas, porque é o aumento das denúncias, dos registros, que faz com que seja mais efetivo o poder público de proteger essas mulheres, que tem um respaldo. Porque quantas vezes uma ativista na internet, ela recentemente, depois de 11 denúncias e 5 anos na justiça, falando sobre racismo, as denúncias indevidas, a maneira que tratavam ela recebeu voz. Mas é justamente porque tem essa mobilização. Eu vejo que dos 20, a gente colocar dos 100%, 20 não está muito certo, então vamos melhorar o sistema para que isso seja registrado. Você entendeu o que eu falei? Entendi. Então tá, então espero ter entendido. Nós entendemos, só discordamos. Nós entendemos, só discordamos, né? Peraí, eu acho que... Ela nos representou. A qualificadora é a que estabelece regras diferentes para a punição de um determinado crime. Nada tem a ver com criminalizar ou não. Tem que continuar a Delegacia da Mulher, a homofobia tem que continuar sendo punida. O que eu não gosto é que se crie, através de uma lei extraordinária, uma qualificadora para esse tipo de crime. Porque ele passa a ser usado como argumento. Nós temos... Eu fico constrangido de citar, até porque é uma pessoa amiga, coisa e tal, mas ele mostrou uma gravação, né? A mulher dele dizendo o seguinte para mim: se você quiser ver os teus filhos no Natal, me deposita R$300 na minha conta. E o que ele fez? Constituiu um advogado bom como tu. E com essa gravação, Gustavo, com essa gravação ele vai ser preso, Gustavo. Com essa gravação ele vai ser preso. Ele não, agora, ele não. Ela. Aí, sabe o que acontece? Se quiser procurar a justiça, pode procurar a justiça. Mas se você não sei o que... Poxa, aí eu fiquei... Aí ele disse, não, mas para aí, eu quero ver meus filhos, deixa eu chegar no portão, então só para entregar o presente deles. Se você chegar aqui, eu faço uma Maria da Penha. Quer dizer, então, esse é o exemplo que eu estou trazendo do processo de se criar qualificadoras por força de clamor popular. Tá, e eu posso trazer um exemplo contrário? Existe uma mulher... Não é isso, você não entendeu. Eu entendi isso agora. Ela entendeu, Gustavo. Você está achando que eu estou querendo descriminalizar isso. Não. Mas só que daí o poder público não tem o respaldo quando a pessoa chega com todas as provas ali dizendo que tem... Continua você não entendeu definitivamente. Quando eu digo que continua sendo crime, continua tendo Delegacia da Mulher, o que não pode é se tornar isso uma qualificadora criminal. O que é uma qualificadora criminal? É quando você acrescenta a uma pena já existente mais um plus
em função dessa qualificadora. Tá. Mas, Gustavo, Então, se alguém mata uma mulher, ele tem que ser condenado, pegar uma pena até 30 anos. É que, na verdade, vamos tirar então do caso, porque o problema de discutir uma lei é discutir em cima da exceção que traz o Gustavo. Uma lei ela é constituída em cima da regra. E a exceção ela é feita para que bons profissionais destruam este mau cidadão que está tentando desvirtuar a lei. Essa mulher é uma infratora de lei. Essa mulher é uma violadora da lei. Né? Nós não podemos nos basearmos nela. Deixa eu dizer assim, essas leis que eu vejo assim, a homofobia, o feminicídio, são exatamente grupos que são prejudicados e a sociedade procura criar uma proteção diferente porque eles são discriminados. Esse caso que a gente está trazendo, o menino simplesmente por ser gay, ele foi morto. Então esses meninos precisam ter uma proteção da sociedade porque eles têm um agravante de sofrerem a homofobia, como a mulher tem o agravante de sofrer o feminicídio. Agora, eu me sensibilizo com o exemplo que tu traz, que é a distorção, e por isso existem profissionais que a gente enfrenta. O que eu quero dizer é o seguinte, é que a pena por matar um gay ou matar uma outra pessoa qualquer não pode sofrer, através de uma nova qualificadora, uma outra pena. Matou um ser humano, vai responder pelo 120. Estamos conversados. Mas nós temos aumento por motivo fútil. Nós não temos um aumento por motivo... Tu mata por um motivo fútil. Aí, assim como eu mato ela porque ela é gay... Mas não precisa uma lei extravagante. Isso já está no Código Penal. Aqui, os nossos telespectadores, nenhum nem dois, alguns, se manifestaram com relação... por favor, não digam opção sexual, é orientação. A pessoa não faz uma opção. E daí também a gente falou escolha e opção sexual, não, é a orientação sexual. Peço desculpas por realmente peço o desculpas pelo Matheus de Canoas, mas já tem uma qualificadora por motivo fútil, porque mais uma. Ele concorda com o Gustavo Vitorino nesse sentido. Boa noite, bancada. Vocês sabiam que o assessor do Flávio Bolsonaro deu a sua primeira entrevista? A maior parte do dinheiro, segundo ele, é proveniente da venda de automóveis, diz o professor Marino de Viamão, e pede que a gente comente. Nós temos A gente não pode comentar sem ter lido. Mas uma notícia importante é que, infelizmente, hoje morreu um empresário, jovem empresário, extremamente corajoso, revolucionário. Ele foi o fundador e diretor da Foxbee, que é a maior corretora de bitcoins do Brasil. É o Guto Schiavon, de 24 anos, morreu num acidente de carro. Então é uma pena, isso é uma perda lastimável para todos nós, porque afinal de contas ele era um empresário que teria com certeza uma visão de futuro muito importante para o nosso país. Uma pena. Dona Magda, gosto sempre de trazer o fim das histórias. No Bitcoin? É que o Bitcoin... Mas não vamos discutir o Bitcoin. Eu acho isso uma vigarice. Não vamos discutir o Bitcoin. Deixa o senhor Mário não fala, as pessoas não falam, não dá. Pode falar. Não, eu só queria... Porque eu sempre gosto de trazer, sempre que trago a notícia, o inquérito, gosto de trazer o fim do inquérito para que as histórias aqui na nossa bancada tenham início, meio e fim. Lembram aquele caso de São Leopoldo, do que foi morto errado? Queriam matar. Terminou o inquérito agora. E o inquérito, ele se ateve só à parte criminal. Eu confesso que eu esperava que houvesse também o resultado da investigação administrativa, porque só lembrando o que foi o caso. Tem alguém que devia estar preso estava solto. E aí dentro da ideia do que diz Vitorino. Alguém que estava condenado por falta de vagas no presídio, ele estava solto, dona Mari. Por falta de vagas. Sim. Duas condenações ele tinha. Ele estava solto. Aí ele foi assaltar, levou um tiro e foi lá para o hospital ser curado. Sim. Botaram numa sala junto onde estava o menino que acabou sendo morto, estava mais perto da porta. Ali. E aí começa a história que eu esperava que o inquérito fosse desvendar e vou trazer, lamentavelmente, o inquérito não versa sobre isso. Começou o zum de que vão vir matá-lo, vão vir sequestrá-lo, vão vir fazer alguma coisa. Tanto chegou aos ouvidos da direção que tiraram aquele bandido dali e botaram no outro lugar. Então havia informação de que haveria a invasão e nada foi feito. E realmente entraram... Responsabilidade é do hospital. 5 meninos, entraram 5 jovens, olha, o mais novo, 18 anos...
20 anos, 2 de 21 anos e um de 22 anos. Cinco jovens, é impressionante as idades, é constrangedor. Esses, então, foram indiciados com crime, com todas as qualificadoras, já estão presos, né? E ficarão presos e receberão as condenações. Mas o inquérito não versa sobre a irresponsabilidade de ter deixado aquele menino numa sala onde já tinha sinais de que seria invadido, né? Protegeram o bandido Tiraram e deixaram todo mundo. Não era tirar o bandido e deixar os inocentes. Mário Barcelos. Hoje eu quero falar de um assunto muito sério e muito chato de ser comentado, mas nós temos que falar. O assunto está nesse livro, Alcoólicos Anônimos. Eu recebi a visita hoje de um pessoal dos Alcoólicos Anônimos aqui do Grupo Cruzeiro do Sul, que tem reuniões quartas das 7 da noite, 7h30 e domingos. Hoje tem, já teve, né, 7h30 da noite, e domingos às 8 horas da noite, sessão aberta. Alcoólicos Anônimos. O Nietzsche dizia, a moral, o medo é o pai da moralidade. O medo é o pai da moralidade. Se você tem um problema de alcoolismo, eu sei que é duro admitir isso. Quando a pessoa toma uma dose, 2 doses de uísque, 1, 2, 3 cervejas, isso não tem problema. O problema é quando a pessoa não para. Vou tomar mais uma dose de uísque, vou tomar mais a 2ª dose, vou tomar a 3ª dose, 4ª dose. E você só para quando termina a bebida ou quando você não tem mais condições de falar ou se sente totalmente embriagado. Você procura a embriaguez. Então você é um alcoólatra, você sofre de alcoolemia. Eu sei que é duro dizer isso, eu sei que é muito duro assumir o alcoolismo, mas ele existe, está presente em todas as famílias. Praticamente todas as famílias sempre têm um alcoólatra. E os Alcoólicos Anônimos, esse livro aqui que você está vendo, aqui que eu estou mostrando, já está no número 12 milhões no mundo. Sim. Foram editados. Essa é a edição brasileira, foi editada em inglês, em francês, em uma série de línguas, esse livro foi editado. Então é um livro especial para que as pessoas possam aprender, mas principalmente você ter a humildade de ouvir a sua esposa, ou você ouvir um amigo, ouvir uma amiga da sua amiga, dizer, vai lá. Ouvir as pessoas confidenciarem, contarem as suas histórias, o que elas fizeram alcoolizadas, quantas vidas foram destruídas, mas principalmente a sua própria vida. Quantos filhos vendo seu pai alcoolizado, quantas filhas vendo seu pai alcoolizado sofrendo. Então, eu recomendo a vocês, Alcoólicos Anônimos, grupos, quartas-feiras e domingos na rua Comandaí, número 90, aqui no bairro Cristal. Não é vergonha, não, assumir. Vergonha é continuar sendo chacota dos outros. Vem aquele bêbado chato estragar a minha festa. Eu ouvi uma frase de uma grande amiga que disse o seguinte, cuidado, nunca seja um homem gangorra. Quem falou isso? Magda Beatriz. Homem gangorra ele senta, todo mundo levanta. Essa eu aprendi com ela. É que a pessoa chata, desagradável, homem ou mulher gangorra. Por que gangorra? Porque quando senta de um lado, levanta todo mundo do outro. Porque é impossível. Isso é uma coisa que é inadmissível. www.osul.com.br é o nosso endereço eletrônico do nosso jornal, das nossas notícias, 24 horas, sempre sendo atualizado. Quero agradecer ao senhor Vitorino, que não me interrompeu. Tá bom. E eu agradeceria ao senhor que não me interrompeu. É a terceira vez que o senhor me interrompe. O senhor pegou isso com o Gustavo Vitorino? As meninas podem voltar ao programa, parar de ligar? Muito bem. Então, o seguinte, você pode ter todas essas notícias na plataforma que você preferir. Ou no seu telefone, no seu computador, enfim, onde você quiser, ou em todas essas plataformas. Você só tem que baixar o aplicativo, porque não custa absolutamente nada. Eu quero dizer para vocês que a primeira coisa que eu preciso dizer para a Márcia é que eu recebi o e-mail dela, assim, com as sugestões, enfim, muito obrigada, Márcia. Mas como é muito pessoal, não vou ler aqui. Querida Magda, tudo sobre dessalinização de água sabemos. E temos tecnologia aqui, criada por brasileiros. Não precisamos de Israel para nada. Essa parceria ou emendação de boi sonoro, ele é irônico com Bolsonaro, né? Com os judeus, pode nos tirar o mercado árabe, que compra bilhões de dólares em alimentos produzidos por nós.
Tá feito o registro, Jorge Leffer, do seu pensamento, de como você vê tudo isso. Eu sei que o Jorge é implicante, mas ele tem Ele tem razão. E ele disse que nós só falamos de Israel, Os maiores compradores de frango do Brasil são os árabes. A Arábia Saudita compra frango assim. Não vai deixar de uma comprar. galinhagem só. Não vai deixar de comprar. Não sei não. A Índia está ampliando muito a produção aviária deles. Alguns países também, a Indonésia, que agora foi atingida por outro tsunami, também está tendo um investimento muito forte na produção da indústria aviária, processados, enfim. Então, mercado a gente não brinca com economia, a economia não aceita ideologia. Então já estou achando que foi um erro colocar o Bolsonaro lá. Dona Magda, eu só quero pegar enquanto o programa... Estamos num horário nobre aqui. Teve uma morte da semana passada, eu estou tentando trazer para repercutir rapidamente. Morreu uma menina de 14 anos por inalação de desodorante. Dentro desses desafios... Foi no final de semana. Dentro desses desafios... Como nosso programa ele é pedagógico... Desodorante agora como esse programa é pedagógico, seus pais controlam. Essa menina foi encontrada morta em cima da cama. E a mãe comprou desodorante porque ela pediu. Não acredito. Ela pediu e ela inalou e aí se descobriu, é um desafio de internet. Então, pais, fiquem atentos. Pais, fiquem atentos. A internet tem sido um transmissor não só de sabedoria, mas também de problemas. Sem dúvida alguma. É assustador isso, né, Ruxa? Pô, a gente fica imaginando, as crianças são tão facilmente sugestionáveis, elas desconhecem o componente principal do desodorante. O gás é isobutano, que é a base de alumínio. Ele provoca, eu não sou médico, olha bem, eu li isso, tá? Doutor Google. Ele provoca uma obstrução dos glóbulos vermelhos que se juntam e não conseguem conduzir o oxigênio ao organismo. A pessoa morre sufocada no seco. Ai, que horror. Mas e se a pessoa, eventualmente, antes dela morrer sufocada, ou seja, com a parada completa, ela tiver a perda de consciência e for recuperada, a recuperação do cérebro é muito difícil. Já ficará com sequela. Você tem que torcer para a pessoa. Você tem que torcer para morrer. Porque senão ela volta com o cérebro. Não, essa notícia. Foi em Alvorada, a menina é de Alvorada aqui. E nós tivemos em janeiro. Sim, isso. É um grupo. O modus operandi. É a mesma coisa. Tu lembra da baleia? Tu lembra daqueles de se cortarem? É a mesma coisa. Chama-se Desafio do Desodorante. Já em janeiro havia morrido uma menina no interior de São Paulo, com 7 anos, é uma criança. Não, é isso que eu digo. São os que Então, têm acesso a YouTube. Há um desafio de quanto tempo tu fica, quem fica mais tempo, e manda o vídeo, e as pessoas centralizam. Quer dizer, é importante divulgar, porque isso é um alerta para os pais. A gente tem que olhar, tem que cuidar. Tem que monitorar. Você tem que saber o que seu filho está olhando. E tem que cuidar agora, uma coisa maluca, tem que cuidar do desodorante em casa. Tem que cuidar do desodorante em casa. A menina essa tinha pedido para a mãe comprar um desodorante. O aerosol é perigoso. Sim, é esse que eles inalam. O isobutano é derivado do gás butano. O gás butano é gás de isqueiro. Meu Deus. Gás de isqueiro. Olha aqui, ó. Não, tu ia falar alguma coisa. Não, é só para os pais ficarem alertas, porque até foi uma orientação que é o uso do celular, do WhatsApp, porque isso... O pior de tudo é que nesses vídeos as crianças acabam gravando o que acontece, elas acabam registrando para enviar para as pessoas que também participam do desafio. Então, tem eu falo que nem sempre a tecnologia acaba prejudicando. Para os pais, tem vários aplicativos que você pode colocar um espião dentro do celular do seu filho e receber algum alerta, colocar... Os filhos agradecem, viu? Mas só que para as crianças ainda menorzinhas. Eu nunca fui vítima, sempre fui de desodorante aerossol. Vai ser persona não grata. Olha aqui, ó. A Roberta... Não serve para namoros, tá, gente? Não serve. Cumpriu a maior missão que nós tínhamos aqui nesse programa. Nós temos, desde o início desse programa, um inimigo ferrenho. Tudo ele acha ruim, nos esculacha, nos ofende, faz de tudo. Quem é a coisinha? Quem é a coisinha? Mas Roberta veio para apaziguar quase 4 anos de programa e a gente não conseguia agradar esse senhor. Eu estou falando do senhor Fernando Correia, aí de Caxias do Sul. Aí ele dizia assim, Dona Magda,
Ai, meu Deus, descobri a fórmula da felicidade. Baixo todo o volume da TV, que é quando nós falamos, e fico esperando aparecer a imagem da senhorita Roberta. E vivo feliz pelo resto do dia. Fernando Corrêa, de Caxias do Sul. Ele nos esculacha há 3 anos e meio. Agora veio a Roberta com as suas madeixas louras para poder repercutiu muito a maquiagem da doutora Roberta de Natal. Pois é que tá, a dona Maria Helena Jacques mandou uma mensagem que eu mostrei para a Aninha há pouco, que ela disse o seguinte: a Ana e a Roberta ficam ainda mais bonitas com a maquiagem leve. É verdade, é verdade. Ela mandou tem aqui, outras a dona pessoas. Maria Helena Jacques, Pois não, senhor Chicão Tofani. Mostrei para a Aninha, aliviando a maquiagem, fica ainda mais bonita. Quero falar de algo assim extremamente interessante que está mexendo com a economia relojeira do planeta. Se chama isso aqui, ó, Skimei. O Skimei é um relógio chinês que é considerado a cópia mais fiel do Casio G-Shock, que é o sonho de toda a galera. Perguntar para os nossos câmeras aqui, o pessoal jovem, todo mundo curte Casio G-Shock, e é um relógio que eu tenho vários em casa. Esse relógio aqui é considerado um relógio de economia chinesa, fantástico, é R$80, veja só. E um Casio G-Shock legal, sai R$1.000. E esse relógio é a prova d'água, a prova de choque, a prova tudo, e está fazendo a economia chinesa fabricar 600 milhões de relógios de Skimei. O Skimei é vendido por todo mundo como uma forma de segunda renda da família no mundo inteiro. No Brasil está chegando via os sites americanos, a AliExpress, o King Power tailandês, tudo. E eu vou começar, a partir de amanhã, lá em casa, na minha piscina, fazer o teste da água dele. Tu não vai morrer afogado. Não, eu vou... Eu vou deixar, o Chicão boiando lá, dona Carla, é que eles dizem... Não, é o seguinte, é que isso é... Tudo bem, queridinho, quando tu fala tuas coisas, eu fico quieto. Fica quieto, exatamente. Isso aqui é uma coisa interessante, todo mundo compra o G-Shock para bater na parede, cair no chão e entrar no mar. Só que o verdadeiro relógio que segura o mar, a água, é ficar uma semana dentro da piscina, que ele sofre a pressão da ATM e a piscina de 2 metros de profundidade. Eu vou colocar ele e um Casio legal, normal, para ver se realmente ele é um relógio das ganhas. Muito bem, eu espero que tu seja feliz. Chicão Tofani. Melhor que um monte de coisa que fico falando dos outros aí que eu não falo, tá entendendo? Precisa... E todo mundo ia comprar um Skimei, um Casio. Mas tu não precisa magoar ninguém, porque eu tenho uma coisa boa. Não tem nada uma coisa magoar. boa pra te mim falar. Tá tudo bem, presta atenção. Bem, meu amor. Não sei se foi esse o propósito do Chicão, mas para mim ele está monocromático, com destaque de tom maior nos óculos. Tu é o cara! É o que diz o Emilson Almeida, mas diz que nós todos somos Emilson, um show. querido, eu sou o cara para as mulheres bonitas, eu sou o cara para a noite, para as festas, para o Grand Monde, que eu vivi todos esses anos na minha vida, inclusive está no livro, Vivendo a Noite com o Chicão Tofani. Nesse mercado eu sou o cara. Agora, para outros tipos de jornalismo, eu não sou muito cara. Também nem faço questão, porque eu acho tudo umas malas. Mas tu acertou. Isso aqui faz um estilo rosa antigo, Bois de Rose. Bois de Rose. É o nome disso. É um tipo de cor que você... Fica legal... As mulheres dizem que fica legal o nome moreno, mas como eu sou um cara ali, a branquela, a linha norueguês, que está na moda no verão europeu, não pode pegar muito... Olha só. Chama de barata, eu queria chamar de bacalhau deselegante. Chicão, eu vou te contar uma coisa. O chique é ser branco. É nórdico. É nórdico, é beca. Chicão. Eu queria ser clarinha, eu não consigo. E a mulher gosta de ver o homem branco, até sem roupa, porque ele é todo branco e todo configurado, fica legal isso aí. Vem aqui na bancada, faz muito sucesso a Roberta e o Rudy, que é branquela. É isso mesmo. Estilo Zé Comé, tá completamente Deixa, não ofende, eu já te elogiei, não ofende. Querido, é o estilo que ele gosta de fazer. E faz sucesso essa cor pra lingerie também, Chicão? Ou tem que ser... Opa! Melhorou muito. Sabe que a moda lingerie... Agora melhorou. Sabe que a moda lingerie é baseada nas linfetas de David Hamilton, aquele fotógrafo, que é a mulher branca, com rendas, que faz um estilo sexy mais natural, e menos aquela mulher... De vermelho. De vermelho, sapato 15, bababá. Eu sei que eu curti muito esse tipo de mulher. Muito bem. Falando em curtir... Agora tô noutra vibe. Falando em curtir... Mas continua curtindo mulher. Você queria dizer, eu curti muito agora tô noutra vibe e deixa muita coisa. Outra vibe, mais natureza.
Eu tomei um susto por um momento. Não vai muito pela natureza. Presta atenção. Boa noite. Muitos assuntos, diz o André Lacerda. Indulto, Temer, etc. Prefiro falar das musas. Magda, parou, Chicão. Eu te ouvi. Eu te ouvi agora. Tu me ouve. Não dá bola pra ele. Ele Que ser, como é que definir esse ser aqui? Eu prefiro não... Deixa assim. Não fala mal de ex-marido. Se fala mal de ex-marido. Não, pera. Agora, a mulher de chinelo de dedo, é isso, Chicão? Tá, parou, chegou. Olha aqui, ó. Indulto, prefiro falar das musas. Magda, já cansei de pedir em casamento. Musa dos deuses, musa das musas. O senhor não me pediu em casamento, senhor André Lacerda. Eu não tenho essa lembrança, eu teria aceitado. Roberta, musa de Temes. Cuidado, tens que ser absolutamente peremptório. A musa do surf. Não vou falar porque é casada com um amigo meu. Mas a Ana, meu Deus, musa com mistura de ninfa, uma estrela. Abraços a todos, André Lacerda. Eu vou ter que começar a proteger minha bancada feminina aqui, porque eles vão ficar dando pedrada. Mas deixa eles, guris. Eu fico muito chateado, dona Mari. Eu fico muito chateado. Tu fica chateado? Nos meus colegas aqui. Isso é elogio. Mari Barcelos, aniversariantes, vamos lá? Falando em luz, né, a Tônia Carreiro dizia, ser atriz é nascer com a luz na cabeça. É verdade. Uma E tu luz na cabeça. sabes que a Tônia Carreiro jamais dava uma entrevista, se fosse para televisão, fazer uma foto, que não fosse... Eu sei porque eu entrevistei-a no Guaíba Feminina. Ela sentou no sofá, mas antes de começar a entrevista, ela largou um pano azul turquesa, que é da cor dos olhos dela. Era uma echarpe, uma coisa que ela largou assim, do lado, assim, do sofá. Então, não, além de ser feminina, para ressaltar, quer dizer, ela cuidava dessa imagem. Então, ela, com aquele olho azul dela, sensacional, clara, loira, a imagem era sensacional. Ela era espetacular. Tônia Carreiro, uma das grandes, talvez a maior musa do cinema brasileiro, a mulher mais bonita que nós tivemos no Brasil. Esta nasceu e era uma estrela. Mas vou aos aniversariantes de hoje. Mao Tse-tung, a grande figura da mudança da China, República Popular da China. Mao Tse-tung, quando começa a unir os camponeses, depois de todas as agruras passadas através de séculos pelas elites chinesas que dominavam o campo. Então, o campo pertencia a uma elite que explorava aqueles que viviam, os campesinos, aqueles que viviam no campo e que, quando a colheita era ruim, os donos da terra chegavam, levavam tudo que tinha e eles ficavam absolutamente morrendo de fome. Com a plantação, um ano dá, o outro ano não dá, 2 anos dá, um ano não dá, todo mundo conhece. E principalmente após a entrada dos estrangeiros na China com pregação de outras religiões. Todo mundo tinha uma missão na China, né? Quantos filmes existem com essas missões chinesas? Então, tudo isso faz com que Mao Tse-tung vá criando dentro da sua retórica, dentro do seu pensamento comunista, dentro do seu pensamento calcado na filosofia marxista e de Engels, ele vai criando uma estrutura e criando um grande exército vermelho que consegue depor e subir, né, e crescer, promovendo a Revolução Comunista de 1949, que deu o alicerce para a China de hoje. A China de hoje, que é uma ditadura comunista, mas que colocou o país, um dos últimos, né, 12º lugar entre as grandes nações, em segundo lugar como a maior nação da Terra. A filosofia foi do Mao Tse-tung, hoje defenestrado pelas elites que compõem os mandatários daquele país. Outro aniversariante hoje, esse o Vitorino conhece, Steve Allen, é um escritor, comediante americano e também músico, Steve Allen, né? Esse é fantástico, é maravilhoso. Marisa Prado, uma atriz da Companhia Cinematográfica Vera Cruz, fez alguns filmes que ficaram famosos à época em que o cinema brasileiro existia, hoje o cinema brasileiro inexiste, são apenas alguns filmes que não fazem aquele sucesso que essas chanchadas e esses filmes da Companhia Cinematográfica Vera Cruz, que era em São Bernardo do Campo, considerada a Hollywood brasileira naquela época. Fez alguns filmes. Ela se casa e foi assassinada ou morreu. Ninguém explicou até hoje a morte da Marisa Prado, que era uma secretária
e que foi vista por um diretor. O diretor chamou para ela fazer novelas. José Ramos Horta, um político timorense. Ele foi o primeiro presidente do Timor-Leste. É uma pequena nação da Ásia de 14.800 km², pequeníssima, que foi dominada pelos indonésios após a saída dos portugueses na Revolução dos Cravos de 1974. Eles conseguem a volta, né, que se tornasse um país independente, e na primeira eleição, Ramos Horta, que é um estadista que recebeu inclusive o Nobel da Paz, se transforma no presidente daquela pequena nação asiática. São esses os aniversariantes de hoje, dona Magda. Muito bem. Dona Magda, eu queria trazer mais um... Pois não, dona Carla? Eu já estava engatilhada. Mas a senhora tem preferência? Não, vocês estão sonhando sacaneando o Roxo. Mas então vamos lá. É um tema bem polêmico, dona Magda, mas eu só queria repercutir, porque, na verdade, nós tivemos um inquérito que se encerrou na semana passada, foi aberto contra um médico que teve 8 processos contra ele, por cirurgia plástica. Por que eu trouxe? Qual é a novidade? Porque nós temos criticado aqui esses médicos de fundo sem cursos. Este médico, ele tem uma outra característica. Ele tinha especialização, ele era registrado na associação, ele era registrado na academia, ele tinha todos os pré-requisitos, né? E aí me veio exatamente por que trazer essa notícia de um médico que tem 8 processos. Né? Já tinha passado por 4. Por que trazer a notícia de um médico que tinha todas as especializações? Primeiro, que a mulher só faça uma cirurgia plástica imprecisando, porque por mais simples que seja, por mais que se diga que é rotinizada, é sempre uma intervenção. Então, essa é a primeira coisa que me ocorre. Esses 8 inquéritos aqui, se vê pessoas deformadas, e volto a dizer, por um médico extremamente capacitado, né, que fez pós-graduação dentro do Cristo Redentor, todas as coisas. E a segunda questão, Mari, que eu acho que é muito importante, aí sim a Carla tinha trazido isso nos nossos debates, é que se procurar o histórico dele, não só, aqui ele passaria no primeiro requisito, cara, que é ver se ele tem capacitação. Ele tinha todos, mas ele já tinha 7 inquéritos contra ele. Só botar no Google quando o nome tu vais fazer uma operação desta característica, né, que tu averigüe, sim, com certeza, a capacidade, se não está tendo problemas, essas atividades profissionais. Chicão. Esse é um assunto que eu posso falar com toda a tranquilidade, porque a minha ex-mulher, eu fiz nela 12 cirurgia plástica, a anterior foi 8, e eu sempre fui um fã de cirurgia plástica, e os meus melhores amigos são cirurgião plástico. É uma das coisas mais seguras. Cirurgia plástica, andar de avião, é a coisa mais segura, só que tem muita mídia quando acontece um desastre. E Porto Alegre, depois de Rio, São Paulo, é considerada a terceira cidade que as mulheres mais fazem cirurgia plástica do Brasil. E o Brasil, depois dos Estados Unidos, é o segundo maior país do planeta que faz cirurgia plástica, onde mais fazem a plástica, prótese de silicone. Só para o telespectador ter uma ideia, a cirurgia plástica mais complicada, que às vezes dá problema de letalidade, é uma só, que é a lipoescultura, porque ela mexe muito com o corpo, você toma uma anestesia peridural na coluna, é a mais difícil. Por dia em Porto Alegre, os cirurgiões plásticos top, eles acham que é feita na média de 5 a 7 lipoaspiração por dia. Se você saber, num ano tem 360 dias, vamos arredondar, vai dar 1.500 cirurgia plástica dessa natureza. Eu não me lembro de ter morrido no ano que está terminando, ninguém aqui em Porto Alegre. Olha, que eu estou sempre nesse meio de modelo, gente vai fazer cirurgia plástica. É uma das coisas mais seguras que tem. Inclusive, nós temos um hospital que ele é especializado só em cirurgia plástica, o Mãe de Deus Center, que está todo mundo lá, os Bambam, Rubem Lang, o Estevão Rodrigues. Então, eu acho que se a mulher quer fazer, vai, que a chance de acontecer alguma coisa é cair um avião. Quantos aviões decolaram hoje em LaGuardia, em Nova York? Um por minuto e um descendo. É que quando acontece, dá muita mídia. Morre mais gente do coração que plástica. Mas uma coisa não invalida a outra. O que tu estás dizendo não invalida o que o Ruschel acabou de dizer. Que as pessoas têm que conhecer. Não, as claro, pessoas tem que ir no cirurgião plástico. Por quê? Porque um bom cirurgião vai pedir todos os seus exames para ver se você tem condições físicas de se submeter a uma anestesia. Eu concordo. É isso, tem que fazer.
E evitar até dermatologistas que estão fazendo cirurgia plástica no lugar de cirurgia. Não, cirurgia plástica eles não estão fazendo. Eles usam a aplicação, mas entram na plástica fazem procedimento, mas não pode, tá? Assim como os cirurgiões plásticos estão fazendo os procedimentos dos dermatologistas também. Então, quer dizer, uma coisa pela outra, tá? E tu não fizesse operação em ninguém, como tu disseste. Tu proporcionaste às tuas mulheres, uma 9, a outra 8, que disse assim, eu fiz. Não, tu não fez, quem fez foi o médico. Tá, mas e a bundinha? Ai, não sei. Mandei fazer também. Com um metacrilato, 50 ml numa e 50 ml na outra. Chama bumbum na nuca. Botei um pouco também, se chama bumbum na nuca. Uma grande e positiva evolução foi exatamente que pararam de se fazer nas clínicas hoje e os procedimentos são feitos em hospitais. E eu acho que dá muita segurança. Isso reduziu... Isso é verdade. Isso reduziu muito a possibilidade. Isso é importantíssimo que tu estás dizendo. Mas aí depende muito da cirurgia. Tem alguns cirurgiões que depende da cirurgia. Vai tirar uma perebinha, Não, nós estamos falando de cirurgia plástica. Mas você tirar uma verruga, uma saliência, uma cirurgia plástica? Não, isso é um procedimento estético. Até não é nem estético. uma esteticista faz tirar uma verruga não aqui. Pode, não. Tira com laser. Não pode. Eu conheço cirurgião dentista que faz isso. Consulte um médico. Consulte um médico. Atenção, senhoras e senhores. Consulte o médico para não ter depois que ir a um advogado. Nos dois casos, eu estou disponível. Tá bom, olha aqui, ó. Show Vitorino, nem com plástica resolve. Isso é uma verdade. Isso é uma acusação. O Vitorino ele tem que fazer uma plástica no nariz e na boca, depois fazer um implante de cabelo e mexer no nariz, deixar o nariz mais Brad Pitt. E uma bichectomia, que a dona Tainá Fritz, minha amiga, lançou. Bichectomia é ouro. Bichectomia, que ela deixa o rosto cavado, Afina o rosto. É pra ser bonito. Afina o rosto. Então, você que é um amante da história e gosta de Chama de história? romance, você sabia que Cyrano de Bergerac era atraente? Mas não pelo seu vai explicar isso domingo na Privilégio com 4.000 mulheres lá dentro, que o Simone de Bergerac não vai ganhar ninguém com esse discurso lá dentro. Lá vai ser um evento bonito, querido. Eu tô lá. Cyrano de Bergerac. Por que ele não pode ser moscão? Por que ele tem que botar um implante de cabelo e não pode ser careca como tu? Mas é que ele não faz o gênio pra careca, ele vai ficar com uma bola de vôlei. O Gustavo Vitorino... Não, ele vai ficar bem careca, assim, melhor do que Ele sabe, eu não tô gozando da tua cara, eu tô falando sério, sério. Você sabe que um dos presentes que eu ganhei de Eu não ganhei nada de Natal. Eu ganhei um presente de Natal, eu ganhei um shampoo pra queda de cabelo. Ai, que maravilha! Que melhor do que te darem um passador pra tu prender a franja, né? Escroto do meu cunhado lá de Recife que me deu pra me sacanear. Mas deu uma frase dessa. É escroto, é escrotinho. Parou. Coisinha leve, suave. Essa palavra pode ser Mária? Claro, Não durou até o carro. Conhece, não sei onde que conhece, não conheço nada. Elegância masculina, vinho francês e champanhe da região de Champagne. É uma das coisas que a mulher mais odeia no homem, quando ele tá com uma camisa escura, ele mexe no cabelo e fica tudo branco atrás de caspa. Isso é porquice. Isso é porquice. Ai, não. É estilo vitoriano. Não. Ai, tá de camisa preta não tem nada. Dá uma olhadinha, vê se você acha alguma coisa. Não. Ele ficou Mas que foi no teu pelo ontem. Eu posso ser feio, mas higiênico eu sou ao limite. E outra coisa, eu não uso fraldão. E que alguém usa fraldão? Não. Preta, fraldão. Não, mas aí vocês... Fraldão com inflação fora pra segurar. Presta atenção, chegou. Então eu uso, Obani. Eu uso samba canção disfarçado. Uso cueca box, jogo escuro e 2 relógios pretos. Agora eu vou fazer uma pergunta. Não vou poder fazer a pergunta. Porque não vai dar tempo de responder. Ele vai causar um transtorno. Mas eu vou fazer a pergunta amanhã. E a pergunta, não deixem eu esquecer, tem a ver com cuecas. Eu vou fazer uma pergunta amanhã. Amanhã tem um novo capítulo. Não pode comprar cueca branca, já que começa com a cueca. Não dura 24 horas. Aqui, a cueca branca é pra quem se garante. E além do mais, eu uso tamanhos XXX. Muito bem, terminou o nosso programa. Vamos deixar vocês dormirem em paz, sem essa barulheira nos ouvidos. E amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, a gente tem um novo encontro. Esperamos contar com a sua companhia. Até lá. Tchau.
Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati.